pessoal, estou aqui dando a segunda parte, tá, do treinamento que nós ficamos de concluir. E nós paramos aqui, né? A gente estava falando um pouco do que era a franquia, tivemos exemplos de situações de indenizações, o que fazer quando é financiado, né? O que se tiver multas. Então foi tudo esclarecido, né? Que tudo é abatido da indenização. E agora o próximo tema que eu queria abordar, como eu já falei das coberturas que possuem o seguro, né? Eu queria complementar com algumas coberturas que eu não cheguei a citar, que são coberturas, cláusulas adicionais que vem no seguro, que dá para contratar no seguro, né? Então, além do seguro compreensivo, você consegue contratar, por exemplo, carro reserva por 7, 15 ou 20 ou 30 dias, né? Tem algumas seguradoras que têm cláusula de carro reserva por tempo indeterminado, ou seja, para aquela pessoa que não pode ficar sem carro e aí ela quer ficar com o carro reserva até a seguradora indenizar ou tiver a cobertura, tiver o carro consertado, né? Então tem essa cláusula que é possível fazer a contratação, tá? Dá para contratar a cláusula também de cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, tá? Essa cláusula ela é bem interessante porque essa cláusula ela vai permitir que você troque algum desses itens. Então, se quebrar um vidro, um farol, uma lanterna ou um retrovisor, você troque apenas esse item e você não precise pagar a franquia lá. Vamos voltar no exemplo do carro de 100 mil, que era a BMW. A franquia da BMW é 10 mil reais. Se você quebrar um para-brisa da BMW, aí você paga uma franquia específica dessa cláusula adicional. Então vamos colocar aqui, eu vou chutar, tá? Um para-brisa, você paga 500 reais de franquia e ele já coloca um para-brisa original e novo para você, tá? Se contratar dessa cláusula adicional. Mesma coisa farol, lanterna, retrovisor, né? Uma cobertura hoje que eu acho bem legal, né, que as seguradoras começaram a lançar, a maior parte delas em parceria com a Carglass, é que é a cobertura de pequenos reparos. Então são aquelas coberturas de pequenos reparos mesmo, quando risca o carro, quando gera aquele amassadinho e não danifica a tinta. Quando danifica a tinta, tem seguradoras até, uma delas é a Porto Seguro, ela dá a cobertura para a funilaria da peça. Então, se for possível reparar a peça, você paga uma franquia na Porto a R$150 e aí ela repara a sua peça, faz funilaria, faz pintura. Já se for uma avaria de martelinho, que não precisa pintar, aqueles amassadinhos, aí sai por peça uns R$75, se eu não me engano. Tá? Então, são coberturas adicionais que você contrata e não perde bônus a utilizar. Então é bacana, tá? Se você não tem peça quando nós formos fazer a sua cotação, ou de repente, já tenho a pólice com outro corretor, veja se dá para incluir por endosso, porque às vezes custa baixo e pode gerar um benefício legal, porque quanta gente não paga hoje, né? Qualquer raladinho, qualquer desgaste não, qualquer ralado, qualquer dano na pintura, a gente vai pintar R$400 para pintar uma peça numa oficina de qualidade. Então é muito bacana, tá? Esses benefícios, entre outros, tá? E tem vários benefícios, cobertura de kit gás, cobertura de step, a sua América oferece. As mais usuais e mais utilizadas são essas três que eu falei: vidros completo, né? Reparos rápidos e carro reserva. Tem uma cláusula legal, que tem seguradoras que elas fazem a isenção de franquia no primeiro sinistro, né? Então, se bater o carro, não paga a franquia no primeiro sinistro. Legal também essa condição, porque aí você economiza mesmo na perda parcial, tá? Então, aqui já complementando a cobertura completa. E agora eu queria entrar com vocês aqui na parte, o seguro cobre isso, beleza, né? Então, só relembrando, o seguro cobre incêndio, roubo, furto, danos da natureza e colisão, tá? E aí colisão para terceiros e as cláusulas adicionais, assistência, guincho, socorro mecânico, chaveiro, essa parte completa. Essa é a cobertura do seguro compreensivo, chamado completo, chamado total. Tá? Agora, o que esse seguro não cobre, né? Nós separamos aqui alguns riscos que não proporcionam cobertura na modalidade de seguro completo, compreensivo. Uma de praxe não cobre parte mecânica, não cobre desgaste de peça, não cobre se fundir o motor, tá? Exceto se decorrente da batida. Tá? A cobertura de danos da natureza, tá? Uma cobertura um pouco polêmica, né? Ela tem cobertura, tá? Por exemplo, de enchente. Tem cobertura de enchente? Tem cobertura de enchente de água doce.
Se for água salgada, não tem cobertura. E todas as coberturas de danos da natureza, elas analisam, a seguradora analisa se o cliente tentou evitar, né? Se o cliente tentou evitar aquele prejuízo. E tentou evitar como? Por exemplo, eu estou atrasado, eu tenho que chegar na reunião lá e aí começou a chover e aí eu estou vendo, criou uma poça ali na frente e só tem esse caminho. Eu posso voltar, eu posso ficar parado, né? Mas eu posso tentar ir, não, eu vou lá, que isso? Ah, meu carro é top, meu carro é uma BM, vou que vou. E aí você vai que vai e fica lá, né? Seu carro para lá e aí acaba tendo um prejuízo. Aí se for constatado que você fez isso, que você forçou o risco, não tem cobertura. A seguradora não vai cobrir, porque ela entendeu que você poderia evitar. Então ela entende que você agravou o risco, nesse caso não tem cobertura. Então é isso que tem que ter a noção, tá? Exclusão é água salgada, não cobre atos causados pelo animal do próprio segurado. Um cachorro grande, né? Um Rottweiler, ele vai lá e você vai ver ele comeu os pneus do seu carro, riscou o carro inteiro e aí você quer acionar o seguro. Isso não é um risco previsto, não tem cobertura. Um outro também que o pessoal confunde, estelionatário não tem cobertura. O roubo e furto tem, o estelionatário não tem cobertura. Então, por exemplo, eu estou indo em um casamento e aí cheguei no casamento, vou guardar o carro no estacionamento. Dei a chave para a pessoa do estacionamento e a pessoa do estacionamento pega o carro e leva embora. Ou não era funcionário do estacionamento, ou era e sumiu com o carro, tá? Nesse caso, assim, se sumiu dentro do estacionamento, vai ter que acionar a pólice do estacionamento. Agora, por exemplo, veio lá uma pessoa disfarçada do estacionamento, que não era, e ela roubou o carro. Ela pegou seu carro na rua e roubou. Isso é um estelionatário. Vai passar pela análise da seguradora, mas é um risco excluído, estelionatário. Outro, tá muito importante a gente citar também, é atos de vandalismo. Então eu vou até complementar. Atos de vandalismo decorrentes de tumultos, decorrente de motins, decorrente de protestos, manifestações ou qualquer natureza, perturbação na ordem pública, greve de empregados, paralisação de atividade provocada pelo empregador, atos de vandalismo propriamente ditos, tá? Então alguém vem lá e começa a bater no seu carro, a pessoa, sei lá, ficou com inveja do seu carro, foi lá, riscou seu carro, quebrou o vidro, causou prejuízo. A pessoa só causou prejuízo e não roubou nada. Isso é ato de vandalismo, é um risco excluído na cobertura securitária também. Tudo que envolve, assim, catástrofes, né, de uma forma geral, acaba não tendo cobertura também. Danos causados por discussões, brigas, agressões físicas é um risco excluído também. Então isso é analisado caso a caso, tá? Mas catástrofes não tem como prever. E como não tem como prever, não tem estatística, é um risco excluído. Quem que vai conduzir, quem que eu coloco como principal condutor, Sérgio? O carro está em nome da minha mãe, eu posso colocar tudo em nome dela? Ou eu posso colocar ela, porque ela é mais velha, né? Então vai ficar mais barato. A resposta é não. O principal condutor é aquele que utiliza o veículo 85% do tempo. Isso é equivalente a 6 dias por semana. Tá? Então a gente está dizendo assim, tem um condutor que vai dirigir todo dia. E aí pode ser que esporadicamente outros condutores peguem o carro. Então vamos citar um exemplo. Tem um pai de família que ele trabalha todo dia no escritório, ele vai todos os dias trabalhar, segunda a sexta, e tem a esposa dele que é do lar, né, que tem o seu trabalho doméstico, e ela não utiliza o carro, né? Mas ela pode ir, né, durante a noite, às vezes ele não está conseguindo ir, está com serviço acumulado, e ela pode pegar esse carro esporadicamente para ir no mercado, final de semana. Nesses casos esporádicos, legal, não tem problema. O principal condutor, nesse caso, é o pai de família, e automaticamente a esposa pode conduzir. Tá? Só lembrando que, se a esposa dele tiver de 18 a 26 anos, tem que informar no questionário. Uma das perguntas quando você vai cotar o seguro é essa: reside alguém com você entre 18 a 26 anos? A primeira pergunta é se reside. Aí você vai colocar lá. Se no caso for o caso da esposa, que dirige esporadicamente, vamos colocar que ela tenha 23 anos, sim, e utiliza o veículo. Ah não, eu moro com minha esposa, ela tem 23, mas ela nem carta tem. Aí a resposta vai ser sim, mas não utiliza o veículo. Então tem que se atentar a isso. Mas se ela tem 25 anos para cima, aí nesse caso
você vai poder considerar o principal condutor o pai, que utiliza o carro todos os dias, e automaticamente ela tem cobertura esporádica. E aí todo mundo fica, pô Sérgio, mas aí então ninguém vai poder dirigir meu carro, né? Nenhuma pessoa diferente, né? Vem lá meu amigo, a gente chama um amigo, faz um churrasco em casa, e aí, pô, acabou o carvão, eu que estou na churrasqueira, pega lá o carvão para mim na padaria. Né? E aí eu dou a chave pro meu amigo, ele vai pegar lá na padaria o carvão e nesse meio tempo ele acaba colidindo, ele acaba sendo roubado. Vai ter cobertura? Sim, vai ter cobertura porque isso é um uso esporádico. Tá? O seguro ele não serve para prender ninguém. O seguro ele quer entender se você não está agindo de má fé. Tá? Aí na hora do acionamento é preciso falar a verdade, ó, que o principal condutor não sou eu, né? Mas quem estava conduzindo o carro no momento era meu amigo, que foi pegar um carvão na padaria, porque eu estava na churrasqueira e aconteceu a situação. Então, tudo que é esporádico no seguro, há cobertura. Tá? Agora é diferente. Esse mesmo pai de família sempre utilizava o carro para ir de volta ao trabalho, chegou a pandemia, ele está home office. E aí o carro dele em casa, o amigo dele olha e fala, minha empresa não liberou home office. Empresta o carro para mim trabalhar? E ele fala, beleza, empresto sim. E aí o amigo dele passa a conduzir o veículo 5 dias por semana e ele e a esposa quase não utiliza. Se tiver um sinistro, vai ter cobertura? Não vai ter cobertura porque já virou um uso habitual. Então, não que não possa, mas deve informar o seu corretor, tá? Para poder fazer essa devida alteração, tá? Através do endosso, porque o seguro ele é flexível. Você contrata o seguro e quando você assina a proposta de seguro, lá tem uma cláusula que fala que você está ciente que quaisquer atualização, não só em condutor, mas mudou de casa, mudou de CEP de pernoite, estou guardando o carro na garagem, antes guardava na minha garagem, aí eu não estou podendo guardar por N motivos, e eu estou guardando na casa do vizinho da rua de trás. Muda o CEP de pernoite, tem que fazer a alteração. Utilizava o carro só para lazer, vou voltar, acabou a pandemia, eu vou voltar a utilizar o carro para ir de volta ao trabalho. Aí se você fez só lazer, você tem que colocar para você poder ter cobertura. Só pedir o endosso, que é a alteração pós-apólice, né, pós-contratação do seguro, e aí às vezes pode gerar uma diferença de preço, pode gerar um valor a receber. Não, eu utilizava para trabalhar, agora não vou mais. Minha empresa liberou 100% home. Faz lá um endosso que pode gerar um valor até em devolução para você, tá? Então o ideal é que seu seguro esteja sempre atualizado, tá? Para que você receba a cobertura de indenização contratada. Sérgio, mas vou colocar até agora o meu exemplo, tá? Eu tenho 29 anos, a minha esposa tem 27 e nós temos o uso dividido, né? Tem semana que eu uso mais, tem semana que ela usa mais, mas no geral bem dividido. Eu acho que vamos colocar aí uns 50% para cada, né? E aí vamos colocar que, e nesse caso, e aí, quem que é o principal? Quando não há condutor principal, ou seja, quando não há aquele que utiliza 85% do tempo, né? Então, ainda que eu utilizasse 4 dias por semana e minha esposa 3, se você colocar isso e fizer a conta, você vai ver que não é 85%, você utiliza menos. Então, nesse caso, não tem condutor principal. E aí, quem que é o principal condutor? A regra é colocar o perfil mais jovem. Então, se não tem condutor principal, pode colocar o perfil mais jovem, que aí todos que estiverem acima dessa idade vão ter cobertura. Acontece em casas que tem vários condutores, né? Tipo, a pessoa, família grande, tem 2 carros, mora com sogra, mora com tio, e aí várias pessoas pegam um carro. E aí, nesse caso, quem coloca? Coloca o mais jovem, que aí, na dúvida, todo mundo vai ter acesso e cobertura. E na hora do sinistro? Só falar a verdade. Quem bateu foi meu irmão, que é mais velho, mas eu que estou como condutor nos 2 carros, porque eu sou mais jovem. Aqui em casa, o carro que tiver na frente a gente sai. Não tem principal condutor para nenhum deles. Beleza, cobertura liberada. Agora eu vou entrar aqui na parte de como o seguro é precificado, né? Como eu disse, o seguro ele é precificado com a idade do condutor principal, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é divorciado, qual região que ele mora, qual o índice de sinistralidade, índice de roubo dessa região, dessa rua. Já aconteceu de no mesmo bairro, ruas perto umas da outra, dá diferença grande de preço de seguro. Então isso acontece porque às vezes rouba muito o carro tal rua e na outra não tem tanto índice de roubo. Vai afetar no geral o bairro, mas para aquela rua o preço é bem mais caro. Então é normal isso acontecer.
Carro importado com mais de 5 anos tem dificuldade de aceitação. Quando aceita, são poucas as seguradoras e é um seguro mais caro. Carro de leilão, geralmente não tem aceitação. Quando aceita, uma série de restrições, geralmente aceita com 80%, 70%, 90% da tabela FIPE, e você ainda tem que fazer um laudo de qualidade, um laudo estrutural do seu carro para comprovar que a estrutura dele está legal, que o seu carro tem condições de andar na rua. Tá? Então a precificação é uma mistura de tudo. Se você tem bônus, eu já tenho 5 anos de seguro e nunca utilizei. Isso ajuda bastante, tá, na precificação do seguro. Então acontece que de repente, Sérgio, quando eu fiz seguro, tinha no Milim, paguei barato, daqui 5 anos tive um problema com uma restrição. Se eu tenho bônus, isso minimiza, né, o impacto da questão da restrição financeira. Então o bônus ele é muito importante para isso, tá? O uso do carro, né? Geralmente, Sérgio, quero contar o seguro do meu carro e é Uber. O seguro é caro de Uber? Proporcionalmente é mais alto do que um seguro de um perfil de uma pessoa que utiliza o carro para ir de volta ao trabalho. Mas isso justifica por quê? Se eu uso o meu carro para ir de volta ao trabalho, eu saio da minha casa, vou até o meu trabalho, guardo no trabalho, depois vou até a minha casa e volto. O tempo de circulação, ou seja, a exposição do carro é muito menor do que um carro que é um Uber e está o dia inteiro trabalhando. Então, geralmente é o dobro do preço, tá? Salvo suas exceções, tem alguns que ficam um pouco mais barato, alguns até mais caro, mas quando se trata de Uber, encarece e, na minha opinião, tá? E eu digo isso porque eu já fiz parceria com Uber, eu tinha um carro e eu fiz parceria com um rapaz, né? E aí ele fez o Uber e na época que eu fiz a parceria com ele, a gente fez uma planilha e provisionou lá, colocou a previsão de gastos com manutenção, previsão com gastos de pneu, combustível, documentação do carro e o seguro. Falei, você vai estar o dia inteiro rodando na rua, você não vai rodar sem seguro. E aí, no caso, como o carro era meu e na parceria que eu fiz com ele, eu pagaria parte do seguro. E aí o seguro ele ficou mais ou menos 10 vezes de 400 e pouquinho, né? Pô, caramba! Se você olhar, é um seguro mais caro. Hoje eu pago R$ 1.500 no seguro do meu carro, né? Que hoje é só um uso de locomoção diária, né? E esse carro de Uber não foi nem carrão, era um Prisma 2013. Então, é para você ver como impacta, né? E aí mesmo assim eu optei em fazer o seguro completo porque eu sei que o risco era muito alto. Mas não é que o seguro é caro, é que o risco é grande. Tá? Taxista já está mais acostumado, mas o Uber, quando ele cota, ele confunde muito com o uso do dia a dia. Mas eu pagava 2.000, agora está 4. Agora está 4 porque o seu risco aumentou. Né? E também a gente vê no noticiário, né, que a violência, infelizmente, né, a violência com esse pessoal do Uber tem aumentado cada vez mais. Né, são pessoas trabalhadoras, dignas, né, de respeito, né, dignas de ter um seguro de qualidade, mas infelizmente a situação atual não ajuda muito. Gente, então já falamos sobre cobertura, o que é cobertura compreensiva, o que é cobertura incêndio e roubo, o que é cobertura de perda total, né, de indenização integral, já falamos de cobertura de terceiros, já falamos dos benefícios adicionais do seguro. Assistência 24 horas hoje, em geral, elas proporcionam guincho, socorro mecânico, chaveiro, auxílio na pane seca, pane elétrica, troca de pneus. Então, de repente, a mulher está lá toda arrumada, indo para uma reunião de negócio, ou indo para a igreja, ou indo trabalhar, e aí está de salto, já está toda arrumada, colocou aquele vestido branco, e aí o pneu do carro furou. Como que ela faz, né, para trocar? Às vezes fura numa avenida. Né? Então, numa situação como essa, você pode contar com o benefício da assistência 24 horas, que é a troca do pneu. Ela encosta o carro, procura um local, né? Se for possível, procura um local, procura um estabelecimento mais seguro, né? E liga para o seguro. O seguro vai vir e ele vai trocar o pneu, vai colocar o step e aí vai para ela poder continuar a viagem. Se for na Porto, a Porto Seguro, para quem tem Porto Seguro, ela proporciona em qualquer oficina um reparo gratuito, tá, do pneu. Então, além de fazer a troca do step, depois você pode ir numa oficina da Porto Seguro, que funciona em horário comercial, tem espalhado em várias regiões do Brasil, de São Paulo, e lá eles vão fazer gratuitamente o reparo do seu pneu. Então, é um benefício Porto Seguro, vale a pena ressaltar, tá? Às vezes a gente até tem Porto e não sabe que tem esse benefício.
Então, a assistência 24 horas tem esse benefício. De repente você está utilizando o carro e parou no meio da estrada, você vai ter auxílio da continuação de viagem ou retorno ao domicílio. Tem seguradoras que garantem até o translado aéreo. Então, eu estou viajando lá, fui lá para o Nordeste de carro, fui visitar os parentes lá e o carro lá deu perda total. Ou a batida vai ficar, para arrumar, vai ficar 20 mil, quero arrumar em São Paulo. Aí é onde entra assim, primeiro, tem seguradora que oferece o traslado aéreo para vocês estarem retornando, tá? Isso depende da seguradora, do pacote de assistência 24 horas. Tanto o traslado para você voltar com quem está com você, tá? Como também a questão do guincho que você contratou no seu seguro. Então, muitas vezes vem lá, Sérgio, o seguro tá caro. Qual que é o guincho que o corretor colocou para você? Não sei. Aí, manda a cotação, 100 km de guincho. Sendo que é uma pessoa que tem parente no Nordeste pelo menos uma vez por ano, vai lá. E aí você tá lá 2.000 e poucos quilômetros, e aí você tem que usar o guincho, e aí você liga na assistência, né, na central, seu guincho é 100 km. Ou seja, ou você vai gastar bem mais do que o seguro, você vai gastar o olho da cara para trazer o carro guinchado aqui, porque é muito caro, principalmente a grande distância, e aí vai voltar de avião pagando. Tá? Ou vai ter que arrumar o carro por lá, e aí a confusão toda, né? Então isso é muito importante, por isso que vale a gente conhecer o perfil do cliente. Mas hoje temos, em todas as seguradoras, nós temos a flexibilidade, exceto a Surrai, acho que não tem, Ituran, que são as mais simples, né? Com as coberturas bem específicas. Mas na maioria das seguradoras, você pode escolher a quilometragem do seu guincho. Então, eu vou para Campos do Jordão, rodo 500 km, máximo 500 km. Campos do Jordão, interiorzinho, mais longe. Não, eu já tenho parente do Nordeste, pelo menos 1, 2 vezes por ano eu vou para lá. Então você pode contratar um guincho ilimitado, um pacote de assistência 24 horas mais amplo, né, mais robusto, que de repente ele proporciona até o traslado aéreo. E aí, gente, tem uma tabelinha com vocês, tá, que eu gostaria que vocês visualizassem essa planilha. Eu nunca vi isso em um treinamento, né, nunca. Já passei por bastante corretoras. Isso daqui a gente desenvolveu assim com todo carinho, isso ele vai estar disponível para todos nós vendedores auxiliar você. Então aqui isso muda muito, gente, isso muda muito de seguradora para seguradora. Tem seguradora, por exemplo, a Sompo no pacote básico de assistência 24 horas, é 100 ou 200 quilômetros, ela dá só 2 acionamentos por ano. Ela tem na assistência VIP, 5 acionamentos por ano. Já a Porto é sem limite de acionamentos de guincho. Já a Azul Seguros, se for o plano mais básico, é uma média de 3, tá? Porém, a Azul Seguros proporciona um valor, né? A Azul Seguros não é por quilometragem. A Azul Seguros, ela disponibiliza um valor e você pode utilizar esse valor. Então, por exemplo, eu contratei, como eu disse, temos flexibilidade no guincho. Então tem Azul com guincho de 200, 400, 1.000 e ilimitado. Então eu contratei Azul com 400 km de guincho. Então Azul de 400 km de guincho, não estou com os valores aqui, mas assim, liberou R$1.000. Geralmente esses R$1.000 ele é proporcional a 3 acionamentos de 400 km de guincho. Então se você usar um de 200, você ainda tem mais 2 guinchos e meio, vamos se dizer. Você tem mais 2 guinchos equivalente a 400 km e um guincho equivalente a 200. Então isso muda de cada seguradora e esse material é muito precioso, vai auxiliar muito no dia a dia. Para mim, assim, geralmente das dúvidas que os clientes têm, que são mais difíceis para responder, são essas. Sérgio, eu quero fechar, mas estou em dúvida entre a Liberty, a Porto e a Bradesco. Elas estão num preço parecido. Quem que eu contrato? Você pode falar para ele os números de acionamentos, a quilometragem de guincho, e às vezes ele pergunta, né, quantos acionamentos. Então isso daqui vai auxiliar bastante, tá? A gente a comparar e oferecer o melhor para o cliente, o melhor. Nosso objetivo disso, gente, é que nós sejamos especialistas, tá? É que a gente seja especialista para poder atender o cliente, né? Como eu disse no começo do treinamento, nós temos que fazer as coisas como se fosse para Deus. Essa é a nossa motivação. Para Deus, a gente não vai fazer qualquer coisa. E para o cliente, a gente não vai fazer qualquer coisa. Vamos dar o nosso melhor, vamos estudar, vamos aplicar
tá? Tudo isso daqui que a gente fez com todo carinho, que vai gerar muitos resultados. Eu tenho certeza que vai gerar muitos resultados positivos. Tem seguradora que tem assistência residencial, né? Algumas delas é a Porto, já vem com assistência residencial, a Allianz vem com uma assistência básica. Para quem tem Porto, sempre na assistência da Porto vai ter uma assistência residencial que cobre o básico, que é reparo de encanamento, reparos elétricos, né? Tudo reparos emergenciais, tá? E ele abrange também reparos de linha branca. Então ele vai consertar geladeira, fogão, micro-ondas, tá? Isso na cláusula do seguro você tem essa assistência residencial gratuita, né? Costumo dizer que não é gratuito, né? Que gratuito é só a graça de Deus, né? Mas já vem acoplado no pacote. Mas às vezes a Porto, por incrível que pareça, fica um preço bem com uma diferença pequena, né? E você tem um monte de benefício que se paga a diferença de comparação em uma outra seguradora. Então a Porto você tem e a mão de obra você tem para poder arrumar a linha branca, tá? Geladeira, fogão, só não cobre a peça. Aí eles vão, apontam o defeito, você compra e eles vão e arrumam. O que a gente tem que sempre olhar é qual pacote a gente está contratando. Na HDI a gente tem pacote essencial, especial e VIP. Então isso pode alterar a utilização, a quilometragem de guincho, pode não, vai alterar, né? Então a gente entender a necessidade do cliente. Às vezes tem cliente que vai, não, Sérgio, eu quase não saio com carro, eu saio mais no dia da votação, quando tem um evento de família, quase não saio. Então, para mim, 100 km de guincho tá bom, eu só rodo em São Paulo e 2 acionamentos tá bom, porque eu quase não rodo com carro, meu carro é novo, a probabilidade de dar pane é menor. Então, vai de conhecer o perfil do cliente. Tem seguradora que muda o guincho para pane e para sinistro, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. A Aliro que é a segunda linha da Liberty. No plano P da assistência 24 horas, ela vai dar 200 km para pane e 300 para sinistro. Batida, roubo, eventos cobertos pelo seguro. Na M, ela vai dar a mesma coisa, é igual, 200 para pane e 300 para sinistro. Na G, no plano G, que é o máximo da Aliro, porque a Aliro é um pacote mais simples da Liberty, né? Então o máximo dela é 400 km com 3 acionamentos anuais. Na G, ela vai dar 400 km de guincho para pane e 500 para sinistro. Então se atentem a isso também para poder sempre orientar o cliente em todos os detalhes. E só complementando, tá, do riscos excluídos. Nós olhamos todas as exclusões de todas as seguradoras que nós trabalhamos e vemos se tem alguma coisa diferente que não tem em comparação às outras. E uma que chama bastante atenção é a da Sompo. Nós estamos, devido a isso, até questionamos a Sompo, mas a gente está meio receoso, não cortamos o código com a Sompo, estamos produzindo normalmente, mas evitamos, a gente sempre passa para o cliente e se fosse meu seguro eu não faria. Por quê? A exclusão da Sompo é assim, não cobre em casos de sinistros provocados pela imprudência, negligência do condutor e não cumprimento das normas de trânsito. Isso foi alterado, não estava assim antes. Tá? Em todas as seguradoras tem uma não cobertura, por exemplo, se você está dirigindo embriagado, tá? E aí você bateu o carro, você não tem cobertura. Se você está dirigindo com entorpecentes e se for constatado isso, você não tem cobertura. Se você está postando racha e você bateu o carro, você não tem cobertura, porque você agravou o risco, né? Então, assim, se for uma imprudência grave, as seguradoras em geral não vão aceitar. Elas vão analisar e não vão aceitar. Negligência grave, também não vão aceitar. Agora, assim, o que me chama, o que nas seguradoras em geral tem é justamente isso. Eu não vou aceitar se for algo grave. Na Sompo não fala isso. Na Sompo está escrito que não cobre em casos de sinistros provocados por imprudência, negligência do condutor e o não cumprimento das normas de trânsito. Ou seja, gente, aqui eles falaram que vão analisar caso a caso, mas o que está escrito é isso. E só na Sompo está assim. Nas demais seguradoras fala que cobre imprudência, negligência, não fala que cobre as questões da norma de trânsito, mas também não tem nenhuma exclusão. Mas se for algo grave, não tem cobertura. Na Sompo não tem essa distinção, não tem essa diferença. Então, assim, se fizer, eu até citei a Sompo no e-mail que eu encaminhei para ela, falei, Sompo, né, falei para minha gestora,
Falei, gestora, nesse caso aqui então, se o cliente passar no farol vermelho, né, ele não tem cobertura? Porque assim, não que a gente vai ficar ultrapassando todos os faróis vermelhos, né? Mas, pô, de repente você está distraído, não viu o farol vermelho e passou e decorrente disso teve um acidente. Não foi culpa, não foi intencional. O seguro é para cobrir os nossos erros. A maior parte dos sinistros são nessa situação. Às vezes você está lá andando na radial a 50 por hora, né? E aí você não viu lá o velocímetro e bateu a 60 por hora. E aí? Não posso dizer que ela não vai cobrir, mas o que está escrito é isso e fico alerta aqui para vocês. Tá? E todos que forem fazer o seguro conosco, nós vamos orientar quanto a isso. Né? Porque negligência também muita coisa é negligência, né, gente? Então é bem delicada essa situação. Então fica esse alerta aí para todos. E aí eu coloquei aqui alguns diferenciais, né, de cada seguradora. Né? Eu vou citar eles aqui. Da Allianz, o diferencial é o sistema. E nós temos um bom atendimento, tanto para corretor como para o consumidor, né, com segurado. A Liro, nós temos sistema bom atendimento e uma parceria legal. Na Azul nós temos variedade de coberturas, né? Então na Azul nós temos vários produtos acoplados no Azul Seguros. Nós temos o Azul Alto Leve, o Azul Roubo, o Azul Tradicional, o Azul com assistência maior, o Azul com assistência menor, a flexibilidade de mudar a franquia, de excluir terceiros, de fazer terceiros por fora. Então nós temos bastante variedade de pacote de planos na Azul Seguros. Então no Grupo Porto, assim, é um destaque bem legal que nós temos variedade, ótimo atendimento, tanto para nós como para os consumidores. O atendimento da Porto hoje, pela nossa experiência e pelo que os clientes sempre dizem, está em destaque, né, em comparação ao geral. Sistema e o cartão da Porto, que gera vários benefícios, tá? O cartão de crédito, se você faz junto com o seguro, que aí nós vamos estar orientando para vocês. Com o cartão você ganha desconto, pode parcelar até 12 vezes sem juros, a primeira parcela dá para jogar para 30 dias, então isso é muito legal. As compras que o cliente vai fazer, né, no cartão de crédito, você acumula pontuação, e essas pontuações você pode, é um cartão normal, né, um Visa, um Master, e aí essa pontuação ele pode querer viajar como um cartão tradicional, trocar por milhas aéreas, por exemplo, ou ele pode trocar por desconto no seguro, né? Então eu tive até uma cliente que perguntou, falou, Sérgio, vê aí se eu não tenho pontuação. E ela tinha pontuação, ela resgatou R$ 1.200 de pontuação só de utilização. Ela falou, estou na pandemia, vou viajar para onde? Então troca no desconto no seguro. Então isso é bem legal, tá? A Porto ela tem isso no cartão da Porto e no cartão da Itaú, programa sempre presente para os correntistas. Esse resgate de pontos. Tá? Então na Porto é isso, gente. Sempre ofereçam o cartão Porto porque é legal. Eu tenho o cartão Porto, né? Tenho 3 cartões Porto, um Visa, um Master e um da empresa, né? Um da corretora. E é bem legal, porque o programa de relacionamento deles é muito bacana. No meu seguro, devido à minha utilização, eu resgatei R$ 450 de desconto, fora os 5% que eles já dão, fora a flexibilidade para pagamento. A Azul Leve, gente, é um seguro bem legal, um seguro que eu tenho vendido bastante, porque a Azul Leve, ela não é um seguro tradicional da Azul, ela é uma cobertura compreensiva, mas geralmente ela vem com 90% da FIP, dá para aumentar para 100%, mas se aumentar para 100%, o custo fica quase igual. Então a vantagem é seus 90%, você consegue reduzir a franquia em 75% do valor da original, não muda muito o preço, consegue colocar a cláusula de vidros, faróis, lanternas e retrovisores e carro reserva de 7 dias, não aumenta muito o preço, tá? O guincho fica limitado a 200 km, válido em todo o território nacional, não tem táxi, que é a continuação de viagem ou retorno. Se solicitar o guincho, a família pode ir com o guincho até o local, né? Ou ela paga um táxi por fora. Então assim, é um pacote enxugado da Azul Seguros, para que o cliente tenha acesso, porque antes só tinha Azul tradicional, a maioria das seguradoras era tudo tradicional e não tinha esses pacotes simplificados, tá? Porque às vezes o cliente não sai quase com carro. Eu tô home office, tá na pandemia, só saio para ir no mercado e na igreja e acabou, né? Saio final de semana, vou viajar uma vez por ano. E aí, gente, entra aí que a gente pode oferecer essa variedade. Aí, antigamente, ou você fazia um seguro tradicional muito completo, com muita cobertura, com táxi, com guincho alto e pagava mais caro por isso, ou você fazia um seguro com indenização integral, só roubo e furto. Então, hoje,
quando nós formos ofertar para o cliente, vamos explorar, vamos estudar o que está aqui, tá? E explorar. A Azul Leve tem saído bastante. A Tóquio, produto da Tóquio, roubo, ela cobre roubo, incêndio e furto, tá? Ela é um pacote muito legal também. De repente a pessoa tem a preocupação só disso, ela é bem legal porque ela vai proporcionar a cobertura de incêndio e roubo com perda parcial, porque se você faz um roubo e furto na Ituran, só vai cobrir se tiver avarias superiores a 75% do valor do veículo. Na Tóquio, você tem a cobertura, tem franquia. Então, mesmo sendo incêndio e roubo, você vai ter franquia caso o carro seja localizado com perda parcial. Você oferece o incêndio e roubo que é melhor que uma concorrente tem, por um custo bem mais barato. Então, o cliente quer pagar barato, mas quer assegurar o roubo, tem essa principal preocupação. A Tóquio é uma boa solução para roubo. A Azul é uma boa solução para seguro compreensivo completo, reduzindo um pouco a tabela, reduzindo um pouco de pacote de assistência 24 horas, né? E dá para a gente personalizar bem, tá? Então, fica destaque. HDI tem produto Fit, produto Flex, que aí ela tem um produto que só cobra indenização integral, mas dá para incluir terceiros, e ela tem um outro que tem franquia, mas tem esse pacote reduzido parecido com a Azul Leve. Então, legal, gravem essas coisas que isso ajuda demais quando a gente for vender. Tá? Então, de repente, um cliente que iria para uma Ituran não ter cobertura total, pode ter uma cobertura total na Azul, só com a diferença de 90% da FIP e o guincho mais enxuto, porque o guincho na concorrência geralmente é mais enxuto, como Surrai, Ituran, porque já são pacotes fechados. Então se atentem, tá? Se atentem. Muitos clientes vêm hoje, Sérgio, eu tenho seguro só de roubo, né? Até mesmo da Ituran. Muitos clientes com Ituran eu tenho conseguido fazer na Azul Leve, que é 10 vezes sem juros o pagamento, por um preço menor que a Ituran e seguro completo. Muitos clientes. Então fica a dica também, para quem tem seguro só de roubo, paga lá a mensalidade de 12 vezes, eu pago barato, 12 vezes de 150, vai colocar no final das contas, vai dar R$ 1.900 de seguro, né? R$ 1.900 de seguro. 1.900 não, 1.800. Então, você que está olhando aí também faz a conta, porque eu pago barato pra caramba, no seguro eu pago só R$ 180 na Ituran, e aí tem terceiros, tem incêndio, roubo e furto e perda total por colisão, que é o pacote completo, mas não cobre a perda parcial, né? Então, colocando, às vezes, não, pago baratinho, pago 185, multiplica isso por 12, que é a mensalidade que você paga, vai dar R$ 1.800. Às vezes na Azul Auto Leve você vai pagar 10 de 150, 10 de 130 reais ou 10 de 220 reais. 30 reais mais caro, mas você vai ter uma cobertura completa. Então fica essa dica aqui, gente. Então voltando lá para os diferenciais, a HDI, a variedade de coberturas é parecida com a Azul, tá? A HDI ela é boa para Uber, ela tem preço bom para Uber, tá? Principalmente no HDI Fit Flex, tá? Sistema é legal, bom atendimento, nós temos uma gestora aqui que é muito boa, né, que atende nossas expectativas, e para o cliente também, em geral, não temos dor de cabeça, não temos reclamações. Né? Reclamação a gente, vira e mexe, tem de uma seguradora ou outra, mas nada que não seja resolvido, né, ou justificado, né, não temos muitos problemas, tá? Essas que eu estou passando aqui. Mitsui, bom atendimento, preço baixo e logo vai ser Porto Seguro. Tá? Então a Mitsui também não temos grandes problemas, apesar de não ser conhecida, é uma seguradora japonesa, tá? E a Mitsui nós temos um bom atendimento e o preço dela costuma ser baixo, 10 vezes sem juros. Porto, ótimo atendimento, tá? Então se der um BO na Porto, se tiver sinistro, é muito mais fácil resolver, né, as situações, é muito mais fácil. O pessoal aqui que faz operacional, o Moisés, o Pedro, é mais fácil para poder gerar o boleto, né? Então tudo isso ajuda, tanto a nós como você cliente, né? Como você consumidor. Porque quando você bate, quando você tem algum problema, você quer resolver logo, né? Então fica esse destaque aqui. Tá? Sistema e o cartão Porto. A Sompo, nós temos um bom atendimento, excelente atendimento, o sistema é legal, só que tem a questão que eu passei para vocês, daquela questão do manual de condições gerais. Tá? A Surrai, aceitação ampla para qualquer veículo, moto, perfil, carro rebaixado, bom atendimento. É muito difícil recusar na Surrai. Eu já vi recusar, mas muito difícil, é uma coisa muito grave para poder recusar. Sul América, atendimento bom, sistema legal, tem preço bom para caminhão, tá? E para Uber.
Tóquio, variedade de pacote de cobertura, o melhor produto de incêndio, roubo e furto, como eu falei para vocês. Tem preço para Uber e sistema é legal também. A Bradesco, assim, eu destaco a questão dela aceitar caminhões. Ela tem preço bom para caminhão, para frotas de caminhões, tá? Então eu destaco esse ponto aqui. O seguro tem que ser em nome do principal condutor, né? Ou pode ser outra pessoa, o titular do seguro, o responsável pelo pagamento. Eu posso colocar o meu pai ou minha mãe, que é o proprietário do veículo? A resposta é sim, pode. Tá? O segurado, tá? O nome de quem que vai ficar o seguro não importa para a cobertura. Vocês podem colocar o seguro no nome de quem vocês quiserem. Tá? Lógico, né? Com todo um sentido, né? Então, por exemplo, vou colocar o nome do meu amigo como segurado porque o carro está no nome dele. Qualquer coisa paga tudo para ele, para simplificar, e depois eu me viro com ele. Eu só vou ser o principal condutor. Então, o que eu quero dizer é, em caso de cobertura, não influencia a titularidade do seguro, tá? Então, posso sim. E a outra pergunta dela foi, mas e se é o meu pai que vai pagar o seguro? Nesse caso, se é o pai que vai pagar, pode fazer no meu nome e na conta do meu pai, pode fazer no meu nome e na conta no cartão de crédito do meu pai, ou pode fazer no nome do meu pai e no cartão, a conta dele. Isso é indiferente, tá? A gente pode fazer tudo no meu nome e utilizar a conta de terceiros, né? Então é tranquilo também quanto a isso, e o titular fica bem ao critério da pessoa que está fazendo o seguro. Uma dica assim de precificação de seguro, né, referente a isso, quando vocês forem cotar, vocês perceberem que está dando muita recusa, tentem entender com a pessoa que está cotando. Às vezes, por exemplo, eu fui lá e fiz a cotação, preenchi lá o link, né, da Mendicino, que nós temos um link bem bacana, né? Esse link nós encaminhamos para você, você abre pelo WhatsApp, pelo smartphone, pelo computador, pelo tablet. Em questão de 5, 10 minutinhos você preenche, já chega para nós, e aí com isso a gente consegue cotar em mais de 15 seguradoras. Então eu preenchi lá, né, a cotação, beleza, coloquei lá, tudo em meu nome, Sérgio. E aí eu preenchi lá o link da Mendicino, né? E aí caiu pro vendedor Pedro, né? Eu fiz uma cotação de um carro, um Ford Ka, né? Um Ford Ka 2018, um carro novo, né? Um carro que não tem problema, assim, de aceitação, né? Meu perfil é só lazer, então, não uso o carro para ir de volta ao trabalho, visita de clientes, nem para Uber, né? Então, tudo indica que não é para ser um seguro tão caro, né? Já tenho 29 anos, então a idade já saiu da faixa etária de risco, mas aí o Pedro foi cotar lá, e viu que a maioria das seguradoras não aceitou. E aí, nesse caso, vale a investigação, assim, vale entender se o cliente se permite isso, porque a gente nunca sabe de fato o que proporciona a recusa, né? Pode ser o carro importado com mais de 5 anos, pode ser alto índice de roubo na região do cliente, pode ser restrição financeira. Hoje, grande parte, eu posso dizer que a maior parte das restrições são por restrições financeiras, Serasa, né? Então, só que nós não temos acesso a isso. Então a gente tem que dar uma de Sherlock Holmes, né? Vai lá com o cliente, com jeitinho. Você tem algum problema? Se cliente, de repente você achar que o cliente vai se sentir à vontade, se você conhecer. Porque nós também não podemos, logo de cara, né, fazer esse tipo de pergunta, porque nem todo mundo gosta de falar desse assunto, né? E também envolve todo um código de ética, de respeito, né? Então, a gente precisa sempre verificar, mas se o cliente der uma brechinha ali, não aceitou nenhuma seguradora, mas deixa eu te perguntar, você está com algum problema de restrição no nome, restrição financeira, será? Você já teve, assim? Ele vai falar, nossa, Pedro, de fato, cara, acho que pode ser por isso, porque eu fiz uma compra e eu não consegui pagar, tive um problema por conta da pandemia, a renda caiu e tem lá 10 mil de restrição, Pedro. E agora? O carro está em nome de quem? Tanto é que o carro eu comprei em nome do meu pai. Então, nesse caso, mesmo que tiver em meu nome, não tem problema. Nesse caso, pode colocar uma outra pessoa como titular do seguro, com um nome bom. Às vezes, tá, essa pessoa com um nome bom facilita a precificação do seguro. Por mais que a precificação seja baseada no condutor do veículo, é analisado também o CPF, o score e não o perfil do titular do seguro. Então,
essa jogada é muito interessante para nós que vamos vender, né? Sempre verificar, pô, tem um nome sujo? A gente pode tentar colocar o nome da sua mãe, ela tem algum problema com isso também? Às vezes já aconteceu de não aceitar e no nome da mãe, mas deixando o condutor principal correto aceitar, tá? Algumas seguradoras já bloqueiam. Por exemplo, tem uma seguradora que você cotou tudo no meu nome, aí depois você tentou colocar o nome do meu pai. A seguradora já bloqueou pela placa e chassi do carro. Então, não vai aceitar. Mas a maioria não tem esse crivo, tá? Então, fica essa dica aí para todos na hora de cotar, tá? A pergunta dela foi a seguinte: eu faço o guincho de 100, depois quando eu for viajar eu aumento e, de repente, depois até diminuo de novo, né? Então, a resposta é não. Geralmente não pode fazer isso porque a seguradora já, pensando nisso, ela já geralmente bloqueiam e não deixam fazer esse endosso, para que não haja uma cobrança desonesta, né? Porque quando você contrata o seguro, geralmente os contratos são anuais, tá? Anuais, bianuais, então você contrata por 1 ano, então você vai pagar aquela assistência proporcional a 1 ano. Então, ou ela vai liberar para você, no endosso, uma assistência num valor proporcional aos 12 meses, e aí era melhor você já ter contratado, ou ela não vai aceitar. Isso é cada caso um caso, e dá pra gente tentar por endosso, mas nem todos os casos são liberados. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre o treinamento. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender bastante, espero que seja muito útil isso para a vida de vocês. Você que está nos assistindo, corretor, cliente, um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção, tá? Muito obrigado por acompanhar, tenho certeza que isso vai ser de grande valor para você, tá? E precisando, conte sempre com a gente, vai aparecer aqui na telinha, tá? E a gente vai deixar o link do nosso site, vamos deixar nosso telefone, tá? O que vocês precisarem, conte com a gente está sempre à disposição, né? Para poder atender vocês, para poder esclarecer qualquer circunstância, qualquer situação, para orientar o melhor seguro. Além de seguros de automóveis, nós também trabalhamos com planos de saúde, planos odontológicos, como eu passei, né, o seguro em geral, seguros de smartphone, seguros residenciais. Temos também um ótimo conhecimento em seguros de vida, tanto para empresa como individual. Tá? Temos seguro para renda, a gente pode abordar isso em um outro vídeo, mas esse seguro de renda é muito legal. Falando rapidamente dele, se você é CLT ou empresário ou autônomo, ficou doente, ficou impossibilitado de trabalhar devido à doença ou acidente, você recebe o seu salário, né, mesmo estando afastado. Isso não impacta o INSS. O INSS você vai receber um dia e o seguro você recebe mais rápido. Então, só brevemente para você, tá? Essa é uma cobertura bacana também. Nós trabalhamos com consórcio, financiamento de automóveis, tá? Inclusive, o produto da Porto Seguro, Porto Azul, né, tem um produto bem legal, que assim, eu quero comprar um carro dos sonhos, né? E eu não quero esperar para fazer um consórcio planejado, eu não estou nem aí, eu vou realizar meu sonho e eu vou financiar, né? Eu vou financiar e eu quero realizar esse sonho. Ou eu preciso do carro porque eu vou fazer Uber, né? Então, não vou aguardar pagar um consórcio para tirar o carro daqui 3 anos e ficar desempregado até lá. Preciso do dinheiro hoje. Preciso começar a pagar minhas contas. Então, vou comprar um carro financiado. Não deixa de cotar com a gente. Porque a Porto Seguro, ela tem um produto, principalmente para quem é cliente, ela tem um produto que já é o financiamento mais o seguro acoplado. Ou seja, você já faz um contrato de 48 meses, vamos colocar aqui um exemplo, com o financiamento e a parcela do seguro embutida. Então, isso sem juros, tá? Não vai ter juros esse parcelamento. Então, você já vai embutir, já vai saber a parcela que você vai pagar com o financiamento do carro e com o seguro. Então, isso é muito legal, né? Não vai dar um tiro no escuro. Pô, eu tô comprando um carro, financio, né? E aí vou lá cotar o seguro. Seguro ficou R$6.000. Uso para Uber e um carro muito visado para roubo. Por exemplo, o Voyage, né? Um dos carros mais visados hoje que tem para roubo. Aí vou cotar o seguro R$6.000, não tenho condições de pagar. E aí? Então, não deixa de consultar com a gente esse produto também. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau.